E aí, pessoal? A gente tá aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast O Brasil Me Tira do Série. Eu sou o Gustavo Eufrásio e eu tô aqui com meus amigos Ju Souza. Olá, gente. E Stefano. Oi, gente, como estão? E hoje a gente vai falar de mais uma série, obviamente. Dessa vez, Bom Dia, Verônica, da Netflix. Então, vamos começar a falar um pouquinho da série. É uma série da Netflix, como eu acabei de falar, que estreou em outubro do ano passado, no caso de 2020. Ela foi criada pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy. A gente vai falar um pouquinho deles mais pra frente. Os diretores foram José Henrique Fonseca, Isabel Jaguaribe e Roger de Souza. O roteiro ficou também por conta do Rafael Montes e da Ilana Casoy, junto com Gustavo Bragança, Davi Kolbe e Carol Garcia. E o elenco principal da série foi composto pela Tainá Miller, Camila Morgado, Eduardo Moscovis, Antônio Grassi, Elisa Volpato, Silvio Guindani, Adriano Garibe e César Mello. Pessoal, então, antes da gente começar a falar sobre a série, só fazer um aviso. A série, ela tem a classificação indicativa de 18 anos, para maiores de 18 anos. Então a gente já deixa esse aviso aqui, que a série tem um conteúdo sensível, então pode ser que algumas pessoas tenham alguma questão, que não queiram ver, então a gente já deixa o aviso aqui, apesar da série ser muito boa. E a gente também vai ter que falar sobre esses temas. Então, durante o nosso episódio, a gente vai falar sobre alguns conteúdos sensíveis também, alguns temas um pouquinho mais pesados. Então, já estamos deixando o aviso aqui logo no início, tá bom? Então, Bom Dia, Verônica conta a história de Verônica Torres, que é uma escrivã da polícia e trabalha na delegacia de homicídios na cidade de São Paulo. Ela é casada e tem 2 filhos, e sua rotina acaba sendo interrompida quando testemunha o chocante suicídio de uma jovem mulher. E na mesma semana recebe uma ligação anônima de uma mulher desesperada pedindo ajuda. Bom, então, uma das coisas que a gente gosta de fazer no nosso podcast é especular o título, né, da série, porque querendo ou não, você tem que dizer um pouquinho do que é a tua série logo nesse nome, né, então, enfim, a gente acha interessante. E aí, como a gente nunca encontra nenhuma explicação oficial, a gente cria algumas teorias, né? Bom, o nome da série é o mesmo nome do livro, né? Que é Bom Dia, Verônica. E tanto no livro quanto na série, logo nos primeiros minutos, nas primeiras páginas, o nome da série já é falado em cena, né? Que no livro acho que não define a pessoa, mas no filme é como é que é o nome do menino? Nelson. Que chega pra Verônica, assim que ela chega na delegacia e fala, Bom dia, Verônica. Então, essa é uma possibilidade, né, é uma possível explicação pro nome da série. E uma coisa também que eu fiquei ligando na minha cabeça o tempo inteiro foi o Boa Noite, Cinderela, que é aplicado, né, no golpe do amor ideal. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, sobre o plot da série, sobre o enredo mais pra frente. E aí, na minha cabeça, ficou essa associação. Bom Dia, Verônica, Boa Noite, Cinderela. E a gente comentou, eu comentei brevemente, né, que a série é o mesmo nome do livro, né? No caso, só pra deixar claro, a série ela é baseada num livro do Rafael Nunes? É Nunes? Montes. Rafael Montes e a Ilana Casoy. E uma coisa que eu descobri, essa é uma curiosidade, um negócio que eu tava lendo aí pra pesquisa, é que o livro ele foi lançado em 2016 sob o pseudônimo de Andrea Kilmore. E, no caso, ela se identificou como uma pessoa que trabalhava na polícia e ela meio que estava contando uma história real, por isso não podia dar o próprio nome, né? Dar o nome de verdade. Então, assim, é porque a gente já conheceu o livro e a série já com tudo estabelecido, todo mundo sabia do que se tratava. Só que, na época, pra galera que é mais versada em literatura contemporânea, foi um buzz, assim. Meu Deus, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Tinha todo um mistério por trás disso. Aí depois, a Ilana Casoy e o Rafael, enganei vocês, pegadinha do malandro. Eu imagino que tenha sido um pouquinho broxante, mas assim, é claro que isso não altera em nada a qualidade da escrita deles dois e tudo mais, e enfim, a Ilana é uma criminologista, ela já tem muita experiência nessa área, ela pesquisa perfis psicológicos de serial killers e tal, e o Rafael, ele já é também um escritor desse tipo de literatura, que eu não acho que seja uma vertente muito popular, tanto no audiovisual quanto na literatura mesmo, né, a gente não tem esse costume de interessar. Agora que tá crescendo a comunidade de True Crime Brasil e tudo isso, essa coisa mais grosseira, assim, mais grotesca, mais thriller, mais psicológica, né? Enfim, eu faço bom gosto. É isso que eu ia falar. Tomara que cresça, porque eu gosto, né? Sim, seja o primeiro de muitos. Quando Jaqueline Guerreiro, Bel Rodrigues, Freak TV também. Freak TV, sim.
que é bem esse estilo, né? Que eles falam. Inclusive, a gente vai falar isso depois também, mas esses canais de true crime sempre citam a Ilana Kazoy, falam do livro dela, enfim. Mas agora falando da série, né, que é nosso foco aqui, foi muito engraçado quando a gente tava conversando sobre o roteiro, porque a gente falou assim, como é que a gente vai fazer o roteiro? Vamos começar falando da trilha sonora? Vamos. Não chamou muita atenção dessa vez, a gente botou aqui. Resultado, a gente fez um parágrafo gigantesco, maior do que os outros sobre a trilha sonora. Isso mostra que a série fez um bom trabalho de inserir a trilha sonora na narrativa, né, porque diferente das séries que a gente falou antes, como Cidade Invisível e Onde Está Meu Coração, que a trilha sonora se destacou, assim, muito, sabe? Você lembra da música, você lembra de tudo. Essa série, ela fez de uma forma mais sutil, mas que ficou bem marcada também com a história junto, sabe? E a gente colocou alguns exemplos aqui que a gente lembrou, de alguns momentos que marcaram a gente. Tem um momento que a Verônica, ela encontra a Janete no final do episódio 2. É o primeiro encontro delas. A Janete, no caso, só pra explicar, é a mulher que liga pra Verônica pra fazer uma denúncia anônima contra o marido, que, enfim, abusa dela, tem toda uma questão com ela e outras questões que a gente vai ver durante a série, né? E aí, no primeiro encontro da Verônica com a Janete, tem a música da Elza Soares, que logo finaliza o episódio, que se chama Maria de Vila Matilde. E, Ju, você que foi a que falou primeiro, né? Da sua reação quando ouviu a música, de como ela encaixou a fala com o que estava acontecendo, né? Foi perfeito. E essa música, Elza Soares é um caso à parte, assim, deusa magnífica. Eu sou cadelinha da Elza Soares depois que eu assisti ao musical dela, Elzer. porque... Elzer, hashtag Elzer total. Se você é Elzer, conta pra gente. E assim, encaixou perfeitamente, porque essa música é exatamente isso. A primeira frase da música é: cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180, que, pra quem não sabe, eu espero que todo mundo saiba disso, mas enfim, é um número especializado em casos de violência contra a mulher, então é da delegacia da mulher e tudo mais, que na teoria, pelo menos, eles sabem lidar melhor com casos de agressão contra mulheres do que a polícia em geral, assim, entre muitas aspas, claro. E a música encaixou super bem, assim. Terminou naquele... meu Deus, socorro! Uhul! Mas esse momento... fala. Não, eu ia roubar a sua fala, no caso. Pode roubar, à vontade. Porque eu tava pesquisando, né? E aí eu vi que muita gente fala dessa versão de Tempo Perdido, assim, da tal da Letrux, inclusive. Nota da editora. Ao dizer Tempo Perdido, nos referimos à música Índios, versão na série, cantada por Letícia Letrux. Desculpem por isso. Sigamos. E essa música chamou bastante atenção da galera também. Foi logo não, né? Foi no final da série, né? O último momento da série. Na hora que... Vai ter spoiler, galera. Como sempre. Acho que nesse ponto, se vocês já são fãs... Nossa, aqueles... já sabem que a gente fala sobre... A gente vai ter que falar spoiler, porque a gente tá destrinchando a série, né? Então, no final, a gente tenta evitar, né? Pra também não quebrar muito a expectativa de vocês. Mas assim, a gente vai falar algumas coisas. E nesse caso, no final da série, quando toca essa versão de Tempo Perdido, é quando a Verônica, depois de tudo que aconteceu, de tudo que ela passou, que ela já tá disfarçada, ela faz aquela última... Policial disfarçado. Tá, policial disfarçado. Ela sai de bicicleta andando pelas ruas de São Paulo e essa música tá, tipo, no talo, sabe? E encaixa muito bem, me chamou a atenção bastante. Eu gostei da forma que terminou com essa música. Enfim. Mas além dessas músicas bem marcadas, tem outras que estão inseridas mais na narrativa da série em si. Que os personagens interagem com essa música, eles colocam pra tocar... Eles dançam. O Step deu alguns exemplos, né, amigo? Sim. Do Brandão, que é o marido da Janete, que é policial e tudo mais. Que ele coloca... Os exemplos que a gente deu aqui foi mais dele. Que ele coloca uma música pra dançar com a Janete. Em algum momento, ele meio que obriga a... Meio não, né? Ele obriga a Janete a dançar com ele. E ele coloca essa música. Ele também coloca a música, uma música alta, no carro dele. Quando ele vai com a Janete na rodoviária. Porque eles têm essa coisa, né? Eles não, né? Ele obriga a Janete a fazer isso. Que é ir até a rodoviária, falar com alguém que tá chegando do Maranhão. Uma mulher, no caso, que tá procurando por emprego de doméstica. Enfim, alguma coisa que ela precisa de um emprego. E ele obriga a Janete
Janete a convencer ela e falar que ela tá precisando de uma empregada, enfim, isso. E aí ela fala, você pode ir com a gente logo? Meu marido tá esperando ali no carro e tal. E aí nessa hora ele coloca a menina dentro do porta-malas e, obviamente, ela vai estar pedindo por socorro e tudo mais. E aí ele coloca sempre a música super alta pra eles não escutarem, né, o som da pessoa gritando ali dentro. E teve um outro momento, não foi, amigo, que você falou que tem uma cena dessa que se liga com outra? Quando a Verônica tá visitando o pai no asilo, ela põe uma música que o pai dela gosta, que é do Belchior, Coração Selvagem, no episódio 4. Essa música liga ao Brandão aumentando o volume no carro. Uhum. Então é uma ligação interessante de música. E também tem, quando a Verônica sofre um atentado, toca Titãs, Cabeça de Dinossauro, que é um rock bem brasileiro. Inclusive isso é uma coisa que a gente ia comentar, né? Que Bom Dia Verônica se aproxima um pouco mais em questão de trilha sonora, com Cidade Invisível do que com Onde Está Meu Coração, por causa do uso de música brasileira. Basicamente todas, eu não lembro de ter alguma música internacional na trilha sonora. Também não lembro. Mas se teve, também não deve ter sido nenhuma que era tão importante quanto essas outras, né? Eram todas brasileiras, né? Ao contrário de Onde Está Meu Coração, que tinha uma ou outra, mas a grande maioria eram músicas internacionais. Então eles se aproximaram mais de Cidade Invisível nesse aspecto, que também apresentou muita música brasileira. Eu achei interessante alguns instrumentais. Era isso que eu queria adicionar pra vocês. Os instrumentais? Tinha instrumentais bem intensos. Quando a Verônica, por exemplo, invade a casa do Brandão e da Janete. E aquela parte que não passa nem esperança. Nem Wi-Fi. Sim, não passa. É muito tensa aquela cena. E tem um instrumental bem que deixa o clima tenso. Eles trabalham muito bem com o som, de modo geral, da série. A trilha sonora, sonoplastia, design de som. Eu lembro que logo no primeiro episódio, logo na primeira cena, né? Na hora que... Como é o nome da moça que vai na delegacia? Eu não lembro. Marta, né? Marta. Uhum. Que ela comete o suicídio, eles colocam um som abafado, assim, né? E tenso, assim, um barulho. Eu achei bem legal. Logo no início, assim, eles já chegam com o pé na porta. Olha só, o que a gente vai fazer? E realmente dá uma tensão. E eu gostei. E aí, falando mais de alguns aspectos técnicos, digamos assim... falando um pouquinho da fotografia e da arte, o que eu achei. Aí vocês falem o que vocês acharam também. Eu achei bem cinematográfica, assim, mais cinematográfica, foi até o que eu coloquei aqui, do que Onde Está Meu Coração. Eu vou comparar com Onde Está Meu Coração várias vezes, porque foi uma coisa que eu falei, que eu senti que na outra série ela era muito, sei lá, além da gente falar, né, da nossa questão de ser novela ou não, parecer novela no caso, né, eu achava ela muito branca, assim, tudo, não tinha muita, sei lá, textura, o que eu já acho que nesse o oposto. Ela, desde a primeira cena, já mostra um trabalho de colorização que eu achei muito legal. A câmera, eu não sei muito dessas coisas, tá, gente? Eu não vou entrar em muitos detalhes, não, porque eu não quero falar besteira. Mas eu gostei. E é um estilo bem da Netflix mesmo. Uma coisa que em outras séries Netflix, tanto brasileiras quanto internacionais, você vê esse estilo. Eu acho que tem uma marca, não sei, ainda não identifiquei qual é a marca. Meio que Netflix, sabe? Eu acho que a Netflix deve ter, né, tipo, pedir, sei lá, uma exigência. Eu acho que tem cor. Talvez com Brasil. As produtoras que eles... Eu não sei, eu não vi outras, mas assim, a gente tá vendo ainda. Mas eles devem falar com as produtoras que vão fazer as séries o estilo que eles querem adotar pro conteúdo deles, né? E dá pra ver É tipo uma assinatura visual, né? Isso, exatamente. E aí, por falar nisso, a estética da arte, da cenografia, da série, eu achei muito bonita, assim. As cenas na delegacia eram bem delegacia, não tinha muito o que inventar e eles fizeram um ótimo trabalho. Mas as cenas na casa da Janete... assim, a arte tá nota 1000, sério. Eu fiquei muito impressionado porque eles acharam uma casa já que tinha bem a estética que eles queriam e eles fizeram as intervenções que tinham que fazer. E eles também trabalharam figurino também dos personagens e ficava um contraste de cor. E foi até o que eu falei, que tava tudo muito, assim, perfeito, sabe? A imagem tava perfeita, as cores estavam todas combinando, era esteticamente agradável, visualmente agradável. Você olhava e falava, nossa,
nossa, que imagem bonita. Que eu acho, na minha opinião, o que eu analisei foi que foi pra fazer um contraponto mesmo, porque a história que se passa ali naquela casa é uma história muito pesada. É uma história de abuso, de diversos tipos de abuso, é uma história triste e, enfim, que passa pela série inteira, né? Bem tensa. E eu acho que eles quiseram fazer esse contraponto de uma estética bem agradável, bonita, perfeitinha, em contraste com a história que é toda quebrada, digamos assim, da dinâmica daquelas pessoas, né? Porque meio que a tentativa do Brandão, na cabeça dele, né, era ter uma família perfeita. Uhum. Então, e uma casa perfeita. Então, toda a estética de perfeição, sabe? Mas não é o que acontece. Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho, assim. Tanto que na hora que a irmã dela chega na casa, uma das primeiras coisas que ela fala é: nossa, Net, parece até casa de revista. Uhum, é isso mesmo. É uma casa mais antiga, não é moderna, né? Que eu até teorizo que seja, sei lá, tenha sido a casa que ele cresceu com a avó. É, pode ser. E já que você falou da irmã, da Janete, tem uma cena que tá a irmã da Janete e a Janete no quarto do casal. Que eu reparei que é muito cor. Que, tipo, era meio azul e amarelo. Elas estavam no quarto, conversando, assim. Aí eu percebi isso bem visualmente agradável. Já que usam bastante azul e amarelo pra fazer um monte de coisa. Sim, a cozinha era toda azul, né? Tinha bastante luz. O que eles usam muito ali é tanto com as cores das luzes, né? Que eles sempre usam luzes, principalmente na casa, naquele altar que ele tem também. Quanto nas cores das roupas, parede e tudo. É a combinação de cores tanto opostas, tipo o azul com o amarelo, o magenta rosa com verde, enfim, eles sempre usam essa estética. Eu posso complementar. E as que são próximas. Como é que fala mesmo, amigo? Aqui são... Aquela que é do lado, digamos assim. Eu esqueci o nome que dá. Peraí, tô abrindo a do E as próprias cores também. Azul. Tons de azul diferentes, tons de amarelo. Então, assim... Eles fazem esse trabalho muito legal. Tipo, às vezes na cozinha, toda azul. A Janete tá com vestido vermelho. Então dá esse contraste bem pra manter essa... Composto, não? Essa estética. Não vou me lembrar agora de cabeça. Mas enfim, são cores... Análogo. E eu queria falar outra coisa sobre a irmã da Janete, que ela tem uma vibe meio anos 80, assim, não sei, que ela usa umas sandálias bem anos 80, tem um cabelo meio anos 80. É, o cabelo. Eu acho que é mais o cabelo. O cabelo que é bem. deixa essa vibe anos 80 nela. É, talvez o jeans que ela usa em uma cena também, o estilo de roupa. Até as cores que ela usa também, né? É, eu senti. Toda aquela parte, né, das cenas que são naquela casa, a Janete também tem um pouco, assim. Até porque a casa é uma casa mais antiga, então já remete uma estética mais antiga, aquele azulejo, aqueles móveis, tem toda uma coisa um pouco mais antiga, né? Uma nostalgia que a gente nunca viveu, sim, no caso. E uma última coisa sobre essa parte de fotografia e tal na verdade, sobre movimentos de câmera, que eu senti umas duas coisas. Uma que eu gostei e uma que eu não gostei tanto. Em alguns momentos eles fazem uma câmera meio tonta, assim, parece uma vertigem, sabe? Quando tá acontecendo alguma coisa, no momento que a Verônica tá ouvindo o áudio que ela conseguiu gravar do Carvana com a Anitta falando, enfim, alguns segredos lá das dinâmicas da delegacia, a câmera fica meio tonta, como se ela tivesse meio perdida e tudo mais. Isso eu achei legal, nos momentos se encaixou bem. Mas uma coisa que eu não gostei foi eu acho que tiveram duas vezes, eu lembro especificamente quando o Brandão chega na delegacia e a Verônica vê ele pela primeira vez, pessoalmente. Se dá um zoom na cara dela, é aquele zoom que, tipo, que o primeiro plano se aproxima e o segundo plano se afasta, né? É aquele do Hitchcock. Eu não, sei lá, naquelas cenas ali, eu não sei, não achei que combinou muito. Eu gostei. Eu gosto disso, só que, sei lá, a referência que eu tenho, que me lembrou, é super aleatória. Mas é que eles usavam isso muito em Scream Queens. Então, assim, sei lá, parecia uma coisa mais terror e não sei, na minha visão, foi tão pouco que usaram isso que parece que destoou. Sei lá, eu não que tenha, nossa, destruiu a cena, não. Mas assim, na minha visão, sei lá, não curti muito essa técnica que eles usaram. Mas se tu gostou, amigo, funcionou? Eu gostei. Pra você? Gostei. É porque eu só lembro dessa parte. Dessa vez que a Verônica viu o Brandão. Eu não lembro da outra vez. Acho que teve mais uma, eu acho.
Mas eu não tô lembrando de cabeça. Não, mas pra mim, ela é aquilo que você falou, ela destoou tanto do restante, assim. Destoar no sentido de ter sido muito diferente do que a gente já tava se acostumando, que se destacou a ponto de me tirar da imersão. Porque eu vi aquilo, lá, o plano do Hitchcock. Isso. Exatamente. Foi isso mesmo. Mesmo sentimento que eu tive. Uhum. E assim, não chega a me incomodar de maneira nenhuma, não atrapalhou a experiência, mas me deu aquele estalo, né, naquela hora. Mas também tudo bem. É porque a gente tá aqui pra detonar as coisas que a gente fala, né? Principalmente eu. Eu sou a chata do rolê, mas... Mas assim, não é nada que um espectador menos exigente, né? E principalmente alguém que não esteja assistindo, né, com esse olho observador de quem vai discorrer sobre, tem isso, vá né? se perturbar. Que a gente assiste com olho crítico. Vocês também, né? Mas eu fico com um caderninho ali. Então eu fico o quê? Procurando momentos, não pra falar mal, mas assim, pra anotar de coisas relevantes, pra gente fazer o roteiro e tal. Então a gente assiste com uma outra visão, né? Tanto que, por exemplo, dessas séries que a gente já falou aqui, A Cidade Invisível foi uma que eu vi primeiro, porque eu quis, antes da gente até pensar no podcast, e depois eu assisti de novo pra fazer as anotações, porque eu já tinha esquecido de tudo, né? E foram duas experiências totalmente diferentes. Uma assistir... Sim. Só, digamos assim, como espectador, e outra com essa intenção de decupar a série, de anotar e analisar. É completamente diferente. O Step viu a Bom Dia Verônica 2 vezes, não foi? Nesse sentido? Foi. E dessa vez eu não... Ainda assim eu não consegui pegar algumas coisas. Como assim? Não, tipo, eu acho que eu não consegui pegar... Vocês estão falando um monte de assuntos... Que aí eu parei pra analisar e relembrar. Não na hora. E isso aconteceu diferente. Sim. O que eu vou falar agora foi das marcas. Que aparecem muitas marcas. Como, por exemplo, Coca-Cola e Heineken, que muito provavelmente foram patrocínios. Diferente de WhatsApp, Facebook e Google. Que a gente não sabe muito bem se foi um patrocínio ou não. Eu acho que não foi. Acho que eles quiseram deixar mais real. Então, essa parte, né, das marcas e tal, eu até associei, não as marcas, mas WhatsApp, Facebook e Google. Eu até associei a um conceito criado por um pesquisador francês, ó, toda chique, eu vou citar os outros. Mas, enfim, é um termo chamado de dispersão, que, no caso, ele faz essa análise em relação a séries, especificamente a séries norte-americanas, mas eu acho que também dá pra trazer pra essa série aqui, pelo menos, né, que nesse conceito da dispersão, são formas que os produtores, roteiristas encontram de incluir pontos do nosso cotidiano pra trazer a pessoa que tá vendo pra aquele universo, né? Então, assim, pra você... São coisas sutis e quando você vê, você já tá inserido naquele contexto, porque muito de acompanhar uma série é isso também, né? Você se importar com aquilo que tá acontecendo, com aquilo que você tá vendo. Porque se for mostrar uma parada desinteressante, a vida de uma pessoa que você não se importa, ou uma coisa que é muito, muito, muito distante da sua realidade, você não vai se importar, sabe? Você vai ver 1, 2 episódios, vai desligar e vai seguir tua vida. Então, assim, eu acho que o uso do WhatsApp, Facebook e Google especificamente, tem um pouco dessa, né, assim, entra um pouco nessa questão de você trazer o espectador você levar o espectador pra aquele universo, né, e assim, e é uma coisa que explicaria eles, por exemplo, falarem WhatsApp, Facebook, Google, não, porque não sei quem falou não sei o que no Face, tem uma hora que a filhinha da Verônica fala isso, alguma coisa de Face, né, e tipo, beleza, isso é completamente crível, completamente verossímil. Agora, o que eu estranhei foi que teve muita coisa, assim, e aí até Gustavo vai falar um pouquinho disso depois, ou Step. Por exemplo, até roupa que eles vestem, sabe, tem marca. Isso eu achei muito estranho. O que vocês dizem sobre isso, meus amigos? Eu não reparei. Então, não viu, amigo? Não, só acho que, não lembro qual foi, se foi a Adidas ou Nike. Eu vi que era uma marca, com o Nelson, eu acho. Eu não reparei nele, o que eu reparei foi no Brandão, que ele usava camisas da Adidas e da Nike. Eu acho que tinha alguma outra marca também que eu não reconheci pela logo, mas a Adidas e a Nike ficaram assim, bem gritantes pra mim no Brandão, o que eu estranhei muito. Porque o que acontece? Estou fazendo um TCC sobre publicidade em reality show. E aí eu tô falando muito sobre essa questão de merchandising, product placement, enfim, como inserem marcas nas
não só meu foco no reality show, mas eu tô pesquisando sobre muita coisa, né? Sobre televisão de modo geral. E aí uma coisa que eu parei pra pensar quando eu vi a série é assim, é muito difícil uma marca querer se associar a um personagem ruim, um vilão. E no caso do Brandão, ele não é nem um vilão legal, um vilão que você torce, tipo um Loki da vida. É um vilão escroto, sabe? É um vilão ruim mesmo. As coisas que ele faz não tem perdão, sabe? Então, assim, eu fiquei estranhando muito, assim. Tudo bem, o ator, ele é muito famoso, mas mesmo assim, as marcas, elas evitam. Eles querem se associar com quem é bonzinho, com quem vai fazer uma boa imagem da marca, só de estar usando o produto. Não precisa nem falar sobre ele, mas... Pois é, a própria... Você vê uma pessoa legal... A própria Apple faz muito isso, né? Nas séries gringas, você olha assim, o vilão nunca vai estar com iPhone, nunca vai estar com MacBook na mão. Foi o que eu estranhei, porque assim, não é como se ele estivesse usando uma blusa da Nike, uma blusa da Adidas, algum produto, e ficou meio que em segundo plano, assim. Não, tava... Pra mim, pelo menos gritou muito, porque a logo tava bem destacada, até nessas cenas que ele tava na casa, então era tudo muito colorido, e a logo branca, assim, então ela chamava bem atenção. Nas blusas, geralmente era blusa mais polo, assim, que ele tava usando. E aí, eu fiquei, como assim? Eu não entendi muito bem como funcionou essa parte da série em relação a patrocínio. A gente chegou até a pesquisar e eu não achei nenhum lugar falando sobre isso. Tanto sobre a Coca-Cola e a Heineken, a gente queria ter certeza se elas eram... Se foi mesmo, a gente acha que sim, porque tava muito na cara. Teve a primeira vez que aparece a Coca-Cola, a latinha não aparece de frente. Falei, botaram a latinha de costas pra não mostrar o logo. Mas de qualquer forma, a identidade visual da Coca-Cola é tão... marcante. Tão marcante, tão famosa que, tipo assim, pode botar de costas que a pessoa vai saber que aquilo é uma Coca-Cola. De ponta cabeça, na diagonal, de frente, de lado. É igual, cara, o próprio Big Brother, é uma coisa que a gente sempre falava do Big Brother. Ele era patrocinado pela Coca-Cola, aparecia explicitamente, assim como pela Mistel, mas nos momentos em que não tava acontecendo uma prova, uma ação, assim, no dia a dia da casa, eles bebiam eles tinham na mão uma latinha de refri, independentemente do sabor, mas tava lá, Big Brother, sabe? Tipo... Era uma questão de escolha, assim, eles podiam, não teria problema pra eles fazer isso, mas eles optaram por ocultar, né, por esconder, mesmo muito provavelmente sendo dessas marcas, né? Eles envelopavam as latinhas, né? Envelopavam, né? E, assim, o ponto isso é possível, isso é fazível, entre aspas. Não, é muito tranquilo, porque assim, ele não precisava nem estar bebendo de uma latinha, ele podia estar bebendo num copo, sabe? Não precisava ir longe, sabe? Então, só o fato disso é óbvio, mas a Adidas e a Nike foi uma coisa que eu fiquei assim, não entendi, porque não é comum. As marcas evitam muito isso, sabe? De se associar a personagens que têm uma reputação ruim, porque eles não querem uma reputação ruim associada à marca, né? Ou até situações ruins, como é o caso da marca inventada Amor Ideal, que é o site de relacionamentos, onde acontece o principal plot da série. Eles devem ter criado para não associar o Tinder como uma coisa ruim, entendeu? Mas assim, só uma coisa, né, que... Eu não li o livro, mas eu cheguei a dar aquela bisoiada, assim, de relance, né? E no livro, por exemplo, eles falam especificamente do WhatsApp, pelo que eu cheguei pelo que eu lembro de ter visto. Eu não cheguei a ver nem Facebook nem Google até a parte que eu li. E o site, no livro, também é o Amor Ideal. Então, assim, aí fica aquela questão. O livro podia falar sobre o que ele quisesse, né? A marca que fosse. Não sei como é que funciona isso na literatura, mas eu imagino que não dê grandes repercussões, não dê grande problema. Mas, por exemplo, a série poderia ter optado por mascarar todos os nomes, assim. Mesmo que no livro ela falasse Amor Ideal... Melhor, mesmo que ela falasse Tinder no livro, e eles, por uma questão jurídica, né, uma parada mais burocrática, podiam escolher um nome fantasia. Eles podiam ter feito isso também pro WhatsApp, pro Facebook e pro Google, entende? Sim. Podia ter escolhido o nome fantasia. Tanto que, assim, eu até falei dessa questão da dispersão, mas foi um negócio explícito até demais, sabe? A dispersão. Você não precisa de ser tão gráfico assim pra dispersar o espectador, né? Por isso que a gente estranhou muito essa questão da marca. Coisa que nas outras séries que a gente falou não chamou tanto a nossa atenção, né? Acho que a gente nem citou nada sobre isso. Também acho que não. Vários momentos diferentes, né? E o Amor Ideal também eu acho que também criaram esse nome Amor Ideal pra fazer aquele link da frase. Não existe amor ideal.
Mas aí é que tá a Steppe. É um negócio que já tava no livro. Eu não sei se no livro ela fala isso. Enfim. Bom, agora a gente vai tocar no assunto mais espinhento da série. E é uma coisa que, diferentemente do Cidade Invisível, por exemplo, é assustador e, infelizmente, é real, né? Que lá foi muito bem mostrado a partir da Janete, do Brandão, né? E a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o tema da violência doméstica. E, enfim, fica aqui o aviso de gatilho para qualquer pessoa que possa sentir que isso é um caso delicado. E, enfim, inclusive quem não gostar de ouvir, quem não quiser, quem se sentir tocado, não precisa, né? A gente espera você no próximo episódio. E é isto. Mas, bom, logo na primeira cena, essa relação já tá lá, muito sutilmente. Tá tão sutil que eu mesma... Como eu não sabia do que se tratava, eu não sabia quem era o Brandão, eu não sabia absolutamente nada sobre a série, eu consegui ficar esses 7 meses do lançamento sem saber muitos detalhes, assim, porque eu só fui ver agora, né, pra nossa gravação, enfim, pra essa nossa conversa. E logo na primeira cena, o Brandão, ele já fala: você vai me dar o meu filho, você é o amor da minha vida, você é a minha mulher, sabe? Assim, é muito, muito sutil, mas já pode ser configurado como uma forma de violência, né, uma ideia de posse, porque a violência contra a mulher, ela se dá muito por esse aspecto, né, do cara achar que a mulher é uma posse, que ele é proprietário daquela mulher, e assim, a relação do Brandão e da Janete, isso tá bem desenhado, sabe? Por mais que o Brandão seja um cara, um crápula sem escrúpulo nenhum, ele é um psicopata, uma pessoa completamente perturbada, um serial killer, mas você não precisa ir muito longe pra identificar um abusador, sabe? Então... E eu acho interessante, porque por mais que ele tenha essa coisa muito explícita, assim, bem fora da curva, bem, sabe? Tipo, tá bem na cara, tá esfregado na nossa cara que ele é uma pessoa ruim, ele é um pilantra, ele é um salafrário, ele é um sacripanta. Por mais que ele seja essa pessoa terrível, você não precisaria. No caso, eles mostram ele dessa forma, assim, pra ficar bem claro na tua cara aqui, ó. Mas a gente sabe que não precisa ir muito longe. Bom, uma outra forma de violência, assim, sutil que é feita por ele na série é esse controle emocional, assim, de querer fechar a Janete naquele mundinho, de não querer que ela tenha contato com o mundo externo. Ela praticamente só fica em casa, ela sai de casa pra ir na feira, mas assim, ela não é da cidade de São Paulo, né, ela é do interior, ela foi pra cidade com ele, então muito provavelmente ela não conhece ninguém, ela não deve ter amigos lá, ela não tem celular, ela fica o dia inteiro vendo televisão, ela vê uns sites, ó, ela vê uns canais estranhos, assim, canal com conteúdo asiático até, é estranho, parece que ela tá sempre vendo o mesmo programa. Enfim, mas ela não pode nem sequer ligar pra irmã no dia do aniversário dela, sabe? Tipo... Ela também faz palavra cruzada. É o que salva ela. Que é o passatempo dela. É a TV e as palavras cruzadas. E ela também não tem nenhum tipo de renda, né? Eu imagino, assim, o perfil da Janete como uma pessoa que foi pra cidade grande, né? Ela é uma pessoa do interior, uma pessoa muito provavelmente humilde. Acho que isso fica claro, né? Pela irmã dela, enfim, a forma como ela faz, o deslumbro dela quando chega lá na casa dela, aquela coisa que a gente falou antes dela falar que, nossa, é uma casa, parece de revista e tal. Então, assim, muito provavelmente ela é uma mulher humilde, talvez não tenha nem conseguido estudar direito, né? Não tem uma formação, não tem autonomia financeira nenhuma. Então, assim, é mais uma maneira que o Brandão e evidentemente, os abusadores encontram de prender as mulheres naquele ambiente de opressão. Tanto que ela pede, me dá aí 50 conto pra eu comprar uma carne gostosa. Ele vai e dá 40. Aí ela chega, a carne deve ter dado uns 30 e poucos, ela tira a etiqueta de preço, guarda no bolso e guarda o troquinho naquela caixinha que ela guarda embaixo da pia. Ela também tá sempre querendo agradar o tempo inteiro. E aí, falando um pouco mais sobre o Brandão, né? Que ele aterroriza ela, mas sem precisar levantar a mão pra ela, sabe? É uma violência psicológica, assim, total. Tanto que, se eu não me engano, ele só agride ela mesmo só mais pro final, né? Mais pro meio, quer dizer, quando ela sai da caixa, etc, né? Mas ele
pouco encosta a mão nela na maior parte do tempo. E ele faz isso, assim, com uma fala mansa, sem precisar gritar com ela. Mas, sabe, não é porque ele não grita com ela que ele não tá sendo um violento escroto, né? Uhum. E aí, essa coisa dos pássaros, o fato dele chamar ela de passarinha. Como me irrita. Isso até o próprio Eduardo Moscovis falou em uma das entrevistas que ele deu, assim, pós-lançamento da série, que é um tratamento delicado, né, fofinho, mas ao mesmo tempo é um negócio cruel, porque tem vários passarinhos na casa, todos lá cantando, mas estão todos trancafiados, estão todos presos. E, assim, isso se reflete tanto na própria Janete como nas vítimas dele, né. E, bom, outra coisa que também tá bem desenhada ali é o ciclo da violência. E ela é caracterizada, assim, por 3 etapas, né? A etapa da tensão, violência e lua de mel. A tensão é aquela violência emocional, com xingamento, cobrança, crítica. E isso tá bem claro, né? Na hora que ela vai servir ele na mesa, o molho respinga um pouco na blusa dele, né? Aí ela, ai, desculpa, já pega um paninho pra limpar. Aí ele, se vai servir, tem que servir direito. Aí ele começa a jogar molho nele. Se vai sujar, tem que sujar direito. E aí começa. É. Aí no final, ele com um tom baixo, a comida está boa, sim. Que ela tinha perguntado. Eu ia falar isso, tá uma delícia. Que ódio daquele homem. Ela tinha perguntado se a comida tava boa. Uhum. Aí serviu o molho pra ele. Aí no final, tá uma delícia. Depois de ter causado aquela tensão. É, total. E assim, aquela foi, sei lá, tipo, a segunda aparição deles na série. Como eu tinha dito antes, eu não sabia muito bem quem ele era, assim. Eu sabia que ele era um cara agressivo e tudo, mas eu não imaginava que ele fosse como ele é. E aí eu fiquei tipo, ok, o fato dela ter sujado ele vai dar problema, vai dar ruim. E aí veio. E aí foi aquilo, né? Nossa, o fato de ele culpar ela pelos abortos e falar que é tudo culpa dela, assim, isso aí isso tá bem explícito na série e é a fase de tensão. Inclusive, isso é falado, né, assim, de forma um pouco mais didática. Em alguns momentos. E ele também você falou da culpa, né? Lá um pouco mais pro final da série, quando ela tenta salvar uma das mulheres que ele rapta, ele mata essa mulher, né? E aí ele fala que a culpa é dela, que se ela não tentasse salvar, a mulher ainda estaria viva. O que não é verdade. Exatamente. Mas ele joga pra ela. Tudo ele joga pra cima dela. E aí, ainda sobre o ciclo da violência, depois da fase da tensão, vem a fase da violência, que é a violência física. Porque já no período de tensão, a mulher tá completamente fragilizada. A gente já vê a Janice, assim, num estado lamentável. Isso é até comentado. Janete. Obrigada! Eu confundo o nome das duas. A Janete, ela já tá bem fragilizada, né? E a Janice, agora sim, Janice, até fala isso pra ela, pra irmã, assim, que não é a irmã que ela conhece, que ela tá apagada, que ela tá sem vida. E, assim, isso tudo, né? A gente já sabe o porquê, mas a coitada da Janice não. Quer dizer, ela imagina, não tinha visto, né? Até exatamente. E aí vem na fase violência do ciclo da violência, vem a violência física, que são as agressões. E aí sim, tem como a gente tava falando, né? Ele pouco encosta a mão nela, mas, cara, ele corta o cabelo dela, sabe? Tipo, e aí depois tem um determinado momento, quando ela justamente tira a caixa, tenta fugir com a moça e tal, ele enche ela de soco, tanto que ela fica cheia de hematoma depois. E aí, depois de tudo isso, vem a última, né, o terceiro nível do ciclo da violência, que é a lua de mel. Que ele pede perdão, ele fala que vai mudar, ele chama ela de amor, etc, né? Isso tá bem desenhado na série. Um dos momentos que eu notei isso, assim, bem gritante, foi quando ela disse que tava grávida, né? Quando ela disse que tava... Inclusive, eu não sei nem se era verdade, ou se ela fez isso pra parar ele, talvez. Ela tinha vomitado antes, então... Pois é, que mostra a cena dela fazendo o teste, né? Mas acho que não mostrou o resultado. Não, mostrou sim, mostrou 2 tracinhos. Mostrou? 2 tracinhos. Então, perdi essa cena.
fica com Deus. Mas assim, de qualquer forma, é a hora que eu notei, assim, bem claro que ele falou que não ia fazer mais nada, que não precisava mais disso. Não sei o que, completa mentira, né? Que no dia seguinte já tava de novo, mas... E provavelmente uma das causas que ela perdia o bebê é porque ele obrigava ela a fazer essas coisas horríveis, então... Eu fiquei pensando nisso, né? Porque talvez ela sim tivesse algum problema de fertilidade, porque é natural, acontece, e enfim, mas... Talvez fosse o caso de ela fazer um tratamento, alguma coisa nesse sentido. Ou se talvez ela seja, assim, uma mulher com a fertilidade ok, mas por conta de toda essa situação, de todo esse estresse emocional, enfim, todos esses problemas que ela tem, ela acaba não conseguindo sustentar, né? Talvez o corpo dela esteja falando de uma forma bem sutil, não tenha um filho desse cara, sabe? Essa criança não merece ser filha desse monstro, desse lixo. Inclusive, tem um momento, né, que a Janete liga pra irmã e ela fala que tá grávida e aí a irmã fala, nossa, eu tenho pena dessa criança e, tipo, desliga o telefone. Vocês lembram disso? E aí, mais pra frente, ele fatalmente mata a Janete. E eu fiquei arrasada porque eu tava, assim... Também. Oi? Eu também. Porque eu tava... Sim. Muito. Eu tava torcendo muito. Eu achei que ela ia conseguir sair dessa. Também achei. Inclusive, foi nessa hora que eu pensei, mas que merda, hein, Verônica? Tu não serve pra nada. Coitada. Porque o Carvana morre, a Janete morre. E aí? O cara morre sem que possa ter prova de que foi ele que fez, sabe? Tipo... E aí? Qual foi, sabe? Você fez esse sacrifício todo pra quê? Você é burra, minha filha? Ai, coitada. Ela era só escrivã, ela fez muito mais que todo mundo. Sim. Não, e só um parêntese que eu lembrei aqui. Eu vi uma resenha do livro né? No Freak TV. Aí a Lana, ela fala que a personagem no livro, ela é muito mais contraditória, muito mais condenável do que a Verônica. Eu vi isso também em outras resenhas, que ela é muito mais, assim, a própria Lana falou que ela fica com ranço da Verônica do livro, assim, que ela não é uma pessoa tão gostável quanto é na série. E que isso foi uma escolha consciente da Ilana e do... Insira aqui o nome dele que eu já esqueci. Rafael, eu sabia que era com R, eu tava... Renato, não. Rodrigo, não. Ricardo, não. Rafael. E isso foi uma escolha deles, assim. Eles acabaram suavizando, entre aspas, um pouco mais a Verônica, pra ela ficar com, né, uma cara mais de mocinha do que de anti-heroína. E ao mesmo tempo eles também conseguiram destrinchar muito melhor o Brandão, né? Porque o livro, ele é em primeira pessoa, então a gente só sabe o que a Verônica sabe. E a Verônica não tinha como saber de tanta coisa, tantos detalhes da vida do Brandão e da Janete na intimidade deles, né? A não ser o que a Janete contasse pra ela, o que a gente sabe que não é muita coisa. A Janete não consegue se abrir muito, até porque ela muitas vezes ela não entende nem que aquilo que ela passa é uma violência. Isso acontece na vida real, né? A própria Camila Morgado falou em entrevista isso, que a impressão que ela teve naquela cena, se eu não me engano, é a primeira cena, assim, do terceiro episódio, em que elas duas efetivamente conversam sobre aquilo. E a impressão que a Camila Morgado teve foi que... Era como se a Janete estivesse se ouvindo pela primeira vez. Aquilo, quando você fala sobre um assunto, ele se torna real, sabe? Sim. Que foi naquele momento que ela se deu conta de que aquilo tudo era... Não que ela não soubesse, mas assim, foi só ali que ela percebeu a gravidade daquilo, que ela não podia negar que o que estava acontecendo, assim, já tinha passado de todos os limites, pelo amor de Deus, alguém para esse homem, que por mais que ela amasse, enfim, é confuso, né? Porque essas coisas são confusas. Mas aí é isso, eu comecei a falar que a Janete morreu e a gente foi pro outro caminho, nem cheguei a concluir. E aí ele mata ela colocando fogo na bichinha. Ele matou ela porque ela matou a avó dele, né? Foi. Que no fim das contas o tal do veneno que era pra ela ter colocado na comida do bonito, ela coloca na bebida da véia. Ou, enfim, era pra ele ter tomado e acabou que quem bebeu foi a véia. Né, tem essa... Eles fazem essa pegadinha do malandro com a gente, né? Tem aquela cena da tosse. Que a gente não sabe se ela colocou ou não, né? Que ele tá comendo aquele macarrão e aí ele tá oferecendo, come também. Aí ela, não, tô sem fome, não sei o quê. E ele começa a tossir, aí a gente, é agora!
é agora que ele vai morrer. Morre. E não, era só engasgo. Aqui engasgo, hein? Que engasgo fora de hora. Que ódio. E aí, né, se karma existe, ele acaba morrendo da mesma forma. Bom, a gente acaba não sabendo muita coisa do Brandão, né? Até porque a série não dá o final, né? Não explica. Pois é. Não explica nada. Joga, mas não explica. Enfim. Eu fico com medo dessa história ficar com Deus e a gente não ter confirmação de nada sobre o que levou como é que é o nome do Petrúquio mesmo? É Brandão. O que levou o Brandão a fazer o que ele fez e, enfim, e aí ficar com Deus. A gente só ficar guardar só na imaginação. O que é ok, mas eu não gosto. Nesse caso eu queria saber. Porque a gente tem algumas pistas. O pai dele foi uma pessoa completamente abusiva. A mãe dele sumiu do mundo. Agora a gente não sabe se a mãe dele sumiu porque sumiu, sabe? Dane-se. Ou se o pai dele fez alguma coisa com ela, ou enfim. E mesmo que o pai dele não tenha feito alguma coisa de fato com ela, assim, alguma coisa tipo matado, por exemplo, ela pode ter fugido simplesmente porque ela tava nas mãos de um cara terrível e acabou deixando o moleque pra trás. Fazer o quê? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque, assim, a segunda temporada da série já está confirmada, assim como a continuação do livro. Uhum. Eu, ao contrário deles, eu não senti muita falta de alguns pontos que eles sentiram, assim, de resoluções. Eu senti que algumas coisas foram jogadas e não tiveram respostas porque era pra ser, sabe? Eles já acharam, eles sentiram mais falta. Eu não vem nada na minha cabeça falar, putz, realmente, eu senti que faltou essa explicação. Independente de segunda temporada ou não, eu acho que o que tinha que se resolver, resolveu, e o que não tinha que resolver, não tinha que resolver mesmo, sabe? Mas eles não, né? Vocês dois estavam até falando que... Eu não lembro o que vocês falaram. Quais momentos, assim, que vocês sentiram que putz, tinha que ter dado pelo menos essa questão mesmo. Uma atençãozinha. Essa questão mesmo do passado dele, de não ter ficado muito claro. Tipo, ele fala que o pai dele é uma pessoa horrível, sendo que... O que seria horrível na concepção de uma pessoa que mata as mulheres? É um psicopatinha, né? Inclusive, eu tava... Ontem mesmo eu tava assistindo a uma live daquele canal Investigação Criminal. E a doutora Rosângela, que é tipo uma perita super famosa, assim, ela sempre aparece nesses documentários de True Crime Brasil. True Crime não, né? Vamos, se é pra CBR, vamos CBR. Crimes reais. E ela tava falando que as diferenças entre sociopatia e psicopatia, e que muito provavelmente a psicopatia também tem uma condição genética, né? E que, por exemplo, o cara que se torna um sociopata, ele pode ser um sociopata por ele ter sido criado por um psicopata, por exemplo. E a principal diferença entre esses dois, né, seria que o sociopata, por mais escroto que ele seja, ele consegue ter amor, empatia por alguém, assim, por exemplo. Aí a doutora, ela até usa um exemplo de bandidos, enfim, que fazem coisas terríveis, mas você não pode encostar na família dele, sabe? Você não pode falar um ai da mãe, do filho. O que explica a avó, né? Também. Mas aí, no caso dele, não que eu esteja aqui querendo jamais discutir perfil psicológico dele, mas eu veria como um psicopata, não como um sociopata. Porque talvez ele tenha um carinho pela avó, pela avó que criou e tudo mais. Mas mas assim, uma coisa é ele ficar triste pela morte dela, outra coisa é ele efetivamente, se sacrificar por ela. Ou, sabe, colocá-la em primeiro lugar, assim. Eu acho que também se ela estivesse atrapalhando ele de alguma maneira, se os interesses dele tivessem sido colocados à prova por causa dela, ele não teria o menor problema em dar um fim na véia. Assim como ele também não teve o menor problema em matar a Janete, por exemplo. Sim. Por mais que pareça que ele a ama, etc., ele ama muito mais o que ela faz por ele do que ela por si só, né? Tanto que tem até aquela frase clássica, quem ama, deixa ir. O que não é o caso. Definitivamente não é o caso. Então, pra concluir esse tópico, eu diria que o Brandão é um psicopata, não um sociopata, porque ele faz o que faz sem se importar com ninguém, sem ter nenhum tipo de empatia, ele é um cara manipulador, narcisista, ele gosta de... Ele é um carniceiro, não é mesmo?
Bom, e aí, continuando, a gente volta pra delegacia e a trama secundária, né, digamos assim, que é o impacto todo do site Amor Ideal na vida da Verônica, que ela se envolve diretamente com aquilo porque ela testemunhou o suicídio da Marta. Inclusive, eu vi na Wikipédia que aquele cara que é quem pega a arma e deixa a arma cair depois, joga a arma no chão, que no caso é a arma que a Marta pega, na Wikipédia ele estava acreditado como pai da Marta, mas não, ele não é pai da Marta. Ele não tem relação nenhuma com a Marta, a não ser o fato de... Ele é pai de uma arma vítima. que ela usou ter sido dele. Exatamente, ele é pai, ele só é pai de uma vítima. É um outro caso que não tem nada a ver, nem com a Verônica, nem com a Marta. Não é o caso da Marta, não. Pois é, eu fiquei pensando, por isso que os professores não confiam na Wikipédia. Por isso que eles não aceitavam o trabalho que a gente fazia quando o site era a Wikipédia. Momentos. E aí, depois dessa confusão com esse pai de uma terceira vítima, ele derruba ou larga a arma, eu não me lembro muito bem. Ele derruba ou larga a arma, afinal? Acho que derruba. Acho que derruba. Cai no chão. Cai no chão. Acho que derruba. E aí tem aquele suicídio que vai sangue pra todos os lados. E apesar de a Verônica estar num ambiente policial, ela não tá acostumada a lidar com isso, assim, né? A testemunhar esse tipo de coisa. Ela é uma escrivã, né? Não, e aí, depois desse suicídio, obviamente a Verônica ela fica atenta, né? Ela quer saber o que aconteceu. Aquilo mexeu muito com ela e depois a gente entende o porquê. Que não é só o fato de ela ter visto uma pessoa se matar na frente dela, mas também tem o fato de ela ter passado por uma situação dessa com os pais, né? E a mãe foi também brutalmente assassinada e o pai, teoricamente, se matou, embora a gente saiba depois que também rolou uma disfarçada aí, né? Em tudo, né? Na história inteira dela, dos pais dela. Exatamente. E aí ela acaba falando mais sobre isso, porque o caso viralizou, enfim, o vídeo vazou, o vídeo do suicídio, o que inclusive, assim, sabe, mais uma coisa escrota no comportamento do staff daquela delegacia. Porque se não fosse o vídeo ter vazado, eles iam simplesmente fingir que nada aconteceu. Sabe? E quem também filmou, né? Deve ter sido alguém de lá. E depois que acontece esse caso da Marta, a Verônica dá uma entrevista. Tipo, ela viu a oportunidade de dar uma entrevista ali, já que o Carvana, né? Isso. Só que o Carvana não deu entrevista. E os repórteres vão em cima da Verônica perguntando sobre isso. E ela dá um número de telefone dela, da delegacia, pra ajudar outras mulheres. E é como ela conhece Tânia, que também foi enganada pelo cara do Amor Ideal. E também é como ela conhece a Janete, né? Sim. E durante o interrogatório lá com a Anitta, a Tânia é tratada de, tipo, como um... Ai, não sei nem o que dizer. De jeito tão ruim, sabe? Distratam, né? Descredibilizam. Isso. Isso. Deslegitimizam. Deslegitimam. Legitimam, Lumena. Lumena, desculpa, Lumena, essa palavra saber o... Lumena ensinou essa palavra pra gente. Primeiro, a deslegitimação dela em relação à chipada entre você e Bill, pra mim isso é muito grave. Essa palavra aí. Ih, gente, desle... Essa palavra aí. É isso aí mesmo, que ninguém sabe falar. A Anitta fica culpando a Tânia. O que era pra... fica perguntando, fica assim, ela dá a entender que, você não tinha nada que tá naquele site, você que foi atrás, que roupa que você tava usando, você tinha bebido, que são coisas que acontecem fatalmente nas delegacias e, inclusive, é por isso que existe um canal especial voltado para mulheres, uma delegacia voltada para mulheres, porque, na teoria, os profissionais, assim, tem mais mulher, são profissionais que estão mais atentos a essas questões sensíveis, né? Eu sei que, assim, infelizmente, o mundo não é perfeito e mesmo na delegacia da mulher acontece esse tipo de coisa, mas a ideia é que aconteça menos. O ideal seria que não acontecesse de jeito nenhum, nenhuma das delegacias, mesmo as que não são voltadas pra mulher, né? Enfim, isso acaba afastando muitas vítimas de violência, porque elas sabem que elas vão na delegacia e os caras vão ficar fazendo um monte de pergunta, querendo saber o que ela fez pra motivar aquilo, porque existe essa cultura machista, né? Não, porque algo ela aprontou, algo ela fez, sabe? Mas não é bem assim, sabe? A mulher tem direito de entrar aí no Tinder da vida, no Amor
super ideal, conhecer alguém, e ela quer ter a garantia de que nada vai acontecer, e se acontecer, que pelo menos ela tem algum suporte, né, da justiça, dali algum acolhimento. E não só o acolhimento material, mas também o acolhimento emocional. E é bem isso que a Verônica faz o tempo inteiro com ela, pelo menos ela tenta fazer, que é dar esse suporte de falar, não, confia em mim, apesar dessa mulher ter sido uma monstra. E eu achei muito interessante a série escolher a Anitta pra fazer esse papel de vilã nesse caso, a prova de que mulheres também reproduzem machismo. Tudo bem que depois a gente descobre que a Anitta só é escrota porque ela é escrota mesmo, né? Mas enfim. O ódio dela, enfim, fica pra depois. Eu espero que na segunda temporada a Verônica encha ela de porrada. Rivalidade Eu não feminina. encorajo. Eu ia falar exatamente isso. Eu não encorajo a rivalidade feminina. Mas olha, eu tô pedindo a Deus pra que a Verônica enche a cara dela de sopapo. Puxa aquele cabelo louro dela, assim. Chame a mãe de pneu careca e o pai de... Eu não sei como é que funciona esse ditado. Mas eu acho que eu vou dar uma passada de pano. Eu vou dar uma passada de pano nessa rivalidade feminina, porque não é atrás de macho, e sim outras questões. Exatamente. Aí não é rivalidade feminina. Aí é uma mulher que foi escrota tendo que pagar pela escrotidão. Hein? Enfim. E outra coisa interessante a respeito de como as mulheres foram inseridas na série, né? A ausência de mulheres na delegacia também fala muito. Porque praticamente de relevância só tem duas. Sim. Que é a delegada, né? E a escrivã. A Verônica aparece, assim, uma mulher ali pra, né, a cota mulher. Sim. Pra fingir, pra fazer a figuração. Exatamente, elenco de apoio, obrigada. Mas fora isso, não tem mais ninguém, assim. E tem um momento na série, quando a delegacia pega o Gregório, a Verônica dá uma dica ao Carvana pra usar o machismo do bandido contra o próprio Gregório. Isso consegue ser uma parte boa, entre aspas, porque o Gregório claramente é um machista, mas... Machista não, misógino. É, misógino. Nem é machista, é misógino. É, exatamente. Total. Ele não é só machista, ele é misógino também. E ele cai na própria armadilha que faz contra as mulheres. Ainda mais no último episódio, né? Que a Verônica, ela dá essa dica de fazer algumas coisas pra ganhar a confiança dele. Porque, no final das contas, eles querem que ele confesse. Né? Eles querem que ele faça isso. Então, ela fala pro Carvana mandar um homem pra ser o escrivão, não mandar a Verônica, né? Porque, normalmente, na outra cena de interrogatório que teve, ela que foi, e mandar um outro homem, que talvez ele... Na verdade, quem ia interrogar era a Anitta, nem era o... Então, eu vou chegar lá. E aí, e também essa questão, né, que o Step tá falando, de que a Anitta queria interrogar, e a Verônica fala pro Carvana pra ele ir lá, interrogar ele, e não só isso, mas também como humilhar a Anitta na frente dele, do Gregório, né, pra ele... Porque é isso que ele faz, né? O Gregório, ele humilha mulheres, além de tudo, né? Ele ainda tira foto. Além disso, ela também... O lance do sapato, que enquanto eles estão lá na entrevista, eles estão revirando as coisas que acharam dele e tal. E aí, ele tem vários sapatos femininos. E o cara que tá com a Verônica... Só uma parte. Só um... um pé, né? Só tem um pé. Só um pé. E ele acha que é uma fantasia, que ele gostaria de se fantasiar, né? De disfarce. Mas na verdade ela entende que não é, na verdade é um fetiche, porque só tem um par de cada um. E aí ela já fala com o Carvana pra ele, nessa de humilhar a Anitta, né? Mandar ela tirar o salto. E aí coloca na frente dele. Ele já pega ele no pulo a partir daí, né? A Verônica saca rápido o que eles têm que fazer. E aí a parte que mais irrita dessa questão toda é que, no fim das contas, por uma questão puramente burocrática da nossa justiça, ele acaba sendo solto. Quer dizer, é claro que... Burocrática e branca, né? Enfim, nunca nem entra nesse assunto, pra não irritar. Pra não me tirar do série. Tirando essa questão que o Step falou que é super pertinente de rolar aquele privilégio branco, ainda tem
o fato de que, sim, existem algumas regrinhas chatas, né? Alguns protocolos que a polícia precisa seguir por um motivo muito simples. E até louvável no primeiro momento, porque você não pode cometer injustiça. Então você tem que fazer a coisa certinha, sabe? Pra não prejudicar algum inocente lá na frente, por exemplo. Só que assim, no caso, eles tinham todas as provas contra o cara, só que pela prisão dele, enfim, ter sido feita de uma forma Y... Lá, tem lá os pormenores que agora me fogem. Essa apreensão dele foi... Apreensão não, essa prisão dele foi indeferida, foi considerada ilegal. Então, assim, o cara era... Tava claro que o cara era o bandidão, era o malvadão naquela situação, mas não fez o negócio certo, então... Beijo, tchau, tá livre. Livre estou. Livre estou. É bem recorrente isso, né? É muito revoltante. Isso acontece demais, assim. A gente vê isso todo dia na TV. Nenhum de nós é da área do direito, né? Mas assim, a gente é informado, a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Essas particularidades. Não, eu lembrei agora de um caso, um caso até parecido, de um cara que tinha, de fato, agredido uma mulher. Eu não lembro se foi a companheira ou se foram outras mulheres. Enfim, esses detalhes eu realmente não sei. Porque tem muito tempo já. E aí, ele tava foragido e foi pego pela polícia, né? Mas adivinhe, ele foi solto. Sabe por quê? Porque o período da prisão dele foi nas 48 horas que precedem a eleição. E nesse momento, né, nessas 48 horas, ninguém pode ser preso a não ser que seja pego em flagrante. Ou seja, mais uma coisa que, assim, que também é surreal, sabe? Nosso código penal. É tipo The Purge, então, né? Você pode cometer o crime Não, mas aí preso. você não pode ser pego. Porque não é tipo, eu posso fazer um monte de crime durante esse período e tal. Não, você não pode ser pego durante esse período. Fica à vontade aí, meliante, mas... Enfim, e aí a gente ainda tem que... Além da gente ter que enfrentar, tanto na série quanto na vida real, esses contratempos, né? Essas bostas, a gente ainda tem o agravante na série, que é a polícia estar basicamente tomada por uma organização criminosa ou corrupta, enfim, eu não consigo definir o que seria o tal do Cosme e Damião. Que eles infiltram, eles criam pessoas desde pequenas pra infiltrarem na política, na polícia, enfim. Nas justiças. Na justiça, de maneira geral. Advogados. Sabe, não é pouca merda, não. Eles pegam essas pessoas e inserem nesse... E a Anitta é uma delas, né? Exatamente. Então, assim, se tragédia pouca é bobagem, né? Ainda tem esse detalhe. Uma coisa que a série me lembrou, assim, esses vários e vários vídeos que eu assisto de casos reais, casos não solucionados, né? Esse lance, primeiro isso que a gente tava falando das pessoas serem soltas, mesmo com provas. Às vezes é revoltante, que, tipo, eu fiz uma barbaridade e aí, tipo, fala, mas foi solto por bom comportamento, tipo... Fala, cara, assassinou várias pessoas, sabe? E foi isso. E outra coisa também, uma coisa que me irrita muito é essa demora, entendeu? Que sempre tem pra ir atrás dos casos. E às vezes, é essencial. E na série mostra um pouco isso. Na série mostra por esse lado de... o que ela fez pra sofrer isso, sabe? Como é que ela tá vestida, como é que ela tá... Se ela bebeu e tal. Ao invés de ir procurar logo, sabe? Ir atrás do bandido. E acontece isso muito nos casos também da polícia, deles irem reportar e achar fulano fugiu, sabe? Coisas desse tipo. E a série mostra um pouquinho. Dá uma raiva, tipo, vai atrás, sabe? Se vocês saírem 10 minutos atrás, teria conseguido, sabe? Não, total. E eu acho que essa é uma das partes mais assustadoras da série, sabe? O fato da gente saber que isso não é só coisa pra ficção, tá ligado? Isso aí existe na vida real. E isso é uma coisa... Assim, de todos esses vídeos, todo caso praticamente tem isso, principalmente se é criança ou adolescente, assim. Nossa. A criança, não, a polícia acha que a criança fugiu. Fala, meu Deus do céu, pode acontecer que tenha sido isso, mas você vai esperar, sabe? Vai que nesse primeiro tempo, principalmente quando é sequestro, alguma coisa assim, pode ser que a pessoa ainda esteja viva. Se demorar, não, né? Tanto que lá fora existe lá fora nos Estados Unidos, alguns lugares no México, ali na América Central, existe o alerta Amber, né? Que é justamente usado pra que
claro, né, em condições específicas, nas primeiras horas do desaparecimento de alguém, de uma criança, né, de um sequestro, eles já consigam correr atrás, porque é muito mais fácil você localizar alguém dentro dessas primeiras horas do que depois que passar, tem aquela coisa do, não, tem que esperar 24 horas. Gente, isso não existe. Isso não existe. Na legislação brasileira existe uma coisa chamada Lei da Busca Imediata. Então, assim, eu não vi isso. importa, a pessoa sumiu há 10 dias ou há 10 minutos. Você tem que correr atrás. Tipo, não, mas é adulto. Não interessa, não importa, sabe? Principalmente hoje em dia, com o imediatismo das redes sociais, se você perde contato por alguém que você conhece, você sempre fala com essa pessoa para de responder, o celular não recebe mensagem, você liga, ela não atende, você sabe que algo tá estranho. Então, assim, se a família estranha nesse ponto, a ponto de querer reportar o desaparecimento, claro que às vezes pode ser só um caso de uma pessoa que ficou nervosa à toa, mas assim, geralmente não é, né? Nesses casos, assim, de crimes brasileiros, a gente vê muito isso acontecendo, assim. Eu sempre fico me perguntando, se eles tivessem saído na hora, se eles tivessem dado a atenção devida, talvez essas pessoas provavelmente estivessem vivas ainda, tivessem voltado pra família. Que às vezes chega na hora pegou a pessoa que fez isso, pegou o bandido. Aí ele vai falar, ele vai depor, ele fala o que aconteceu, e geralmente ele fala que assim, ficou com a pessoa por 5 dias e aí depois matou, sabe? Então, só que essa demora, se tivesse sido logo, teria conseguido achar a pessoa antes, porque às vezes não foi nem difícil achar, tão complicado assim. Alguns casos são bem mais difíceis, né? Mas alguns não são. Mas essa demora pra ir atrás foi o que fez perder a pessoa. Eu fico, revoltado. Agora, falando de uma coisa mais leve... Por favor. Eu, particularmente, gosto como a Verônica tem a relação com a filha. Que é sempre de empoderar a filha desde cedo. Sempre enaltecendo ela. Elogiando, encorajando. Sim, sempre deixando claro que existe machismo desde cedo e tenta blindar a garota de um monte de coisa. Eu não diria nem blindar, Step. Eu diria mesmo, assim, preparar. Já mostrar pra ela, é assim, é isso que acontece. Sabe, fica atenta. Passe por isso de cabeça erguida. Inclusive quando acontece um bullying com ela. E o irmão da garota tá no meio. E não ajudou. Não ajudou a defender. Não porque é homem, mas sim, é sua irmã. Você não fez nada. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação. O que vocês acharam? Conta pra mim. Contem para nós. Eu amei. Eu adorei. A Taina Miller, que faz a Verônica, tava muito boa. Camila Morgado, que era a Janete, assim, sem nem palavras. Ela tava, sério, dava pra sentir tudo que ela tava sentindo. E o Eduardo Moscovitch, que fazia o Brandão também, eu ficava tenso. E ele, com aquele jeito dele suave de falar, mas agressivo ao mesmo tempo no que ele tava fazendo. E, eles entraram mesmo no personagem e entregaram tudo. Todo mundo da série tava muito bem, mas eles três, assim... Sem nem palavras mesmo, eles estavam muito mal. A própria Taina Miller falou também numa entrevista que a cena das duas conversando, né, quando ela vai até a casa da Janete pela primeira vez, foi uma cena muito complicada, porque ela teve que usar o preparo que ela recebeu de como fazer uma interrogação, assim, parte do laboratório dela, né, envolveu acompanhar um pouco o dia a dia da polícia, esse tipo de coisa. Ela aprendeu a atirar, aprendeu a lutar, enfim. E que naquele momento ela teve que vestir mesmo a carapuça de investigadora policial, porque senão ela teria se deixado levar e ela teria, chorado junto, abraçado, porque a Camila Morgado, ela entregou tanto, assim, a atuação naquele momento que... Ela entregou, ela serviu muito. Ela entregou, serviu demais, que a Tainá, ela se viu como Tainá, como mulher, e, enfim, queria estar lá, né, abraçando, assim, ela, não, agora você, a Verônica investigadora, embora a Verônica não seja investigadora, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, e... Sim. Investigadora no sentido de... instinto. Do papel que ela tava ali naquele momento, do papel, né? Exato. E é bem isso, porque
é aquela cena, assim, tanto a Camila quanto a Tainá, íntima já, né? Tanto a Tainá Miller quanto a Camila Morgado. A Mila. A Tatá e a Mila. E a Tatá. Mas as duas, elas falam nas entrevistas, né, que como mulher é impossível você não se envolver com aquilo, com aquela cena. E, enfim, com o drama da Janete de maneira geral. Mas com aquela cena específica de que toda mulher fatalmente passou ou vai passar por alguma situação de violência pelo gênero, sabe? Mesmo que seja algo sutil, assim, toda mulher em algum momento já foi silenciada, já foi preterida, sabe? Tipo, essas microagressões que são basicamente um dos grandes motivos pra existir o feminismo, embora muita gente ache besteira, mimimi, etc, etc, etc. Não precisamos aqui entrar em detalhes, mas é pra esse tipo de coisa que o feminismo existe, sabe? Pra evitar essas microagressões. E toda mulher já passou por isso. Ou se não passou, vai passar. Ou então conhece, assim, amigas que já passaram por esse tipo de problema. Enfim. E realmente, a série inteira, né? Mas só aquela cena tu já vê o quão impecável aqueles atores são, sabe? E Eduardo Moscovis, eu odeio você. Eu te amava, Petrúquio. Mas agora eu te odeio. Eu gostei muito da atuação dos três, mas eu quero dar um destaque a Elisa Volpato, a Anitta. Eu consegui odiar ela e rir. Eu não conhecia ela. Também não. Vocês conheciam? Não. Não conhecia. Não conheci nem quero. De tanta raiva que eu fiquei Que dela. horror, coitada. Que horror. Ela Que horror. entregou também, ela entregou. Entregou demais. Eu consegui rir com a Anitta, Elisa Volpato, na cena que tá todo mundo discutindo como que vai ser, como que vão prender o Gregório, né? Aí Verônica, mas eu que descobri o cara. Aí a Anitta, porra, parabéns, hein? Parabéns. É isso que você queria? Eu ri muito Foi com essa engraçado, parte. todo mundo batendo palma. Como Seria vocês super um conseguiram meme. rir disso? Como? Porque foi um quebra-clima total. Eu só queria entrar na tela e enforcar elas. Para, sua escrota. Aquilo ali é a rivalidade feminina. Não, eu na primeira vez, eu fiquei assim. eu Agora na entendo, segunda... Só que hoje Não, foi claro, engraçado. Claro, sabe? eu entendo vocês. Não, assim, eu não tô deslegitimando a risada fenotipicamente engraçada de vocês. Não é isso. Eu fiquei muito puta. Por isso que eu não entendi. Você falou, eu achei ela engraçada. Eu não ri dela em momento algum. Eu ri da cena, mas não dela. Dela eu continuei tendo raiva, Sim. entendeu? Mas eu achei a cena sim. toda engraçada. Não tava esperando aquilo. Aí alguém atrás, parabéns! Não, eu já tava imaginando aquele deboche. Eu pensei, não. Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Porque eu, até aquele momento da série, eu ainda tinha esperança de que, apesar dessas trocas de farpas que elas tinham, em algum momento elas iam se unir. Porque isso acontece Eu bastante. da primeira vez, iludido. Pois é. Eu também achei. Isso acontece bastante, né? Eu tava pensando, bom, elas são... Essa menina aí, ela é claramente questionável, ela pisa na bola, mas eu, né, aquela coisa de passar pano pras personagens femininas, eu sempre passo pano, assim, sempre... O meu nível de tolerância é bem lá em cima, em relação a perdão, pra personagens femininas. Mas aí eu pensei assim, em algum momento a Verônica vai conscientizar a amiguinha, né? E aí elas vão... A amiguinha vai se dar conta de que não, realmente, eu vacilei. Não, a gente precisa se unir em prol de um caso maior, não sei o quê. Iludida. Ô Ju, você que é das artes, né? Das artes cênicas. Das Tu artes achou cínicas. alguma atuação assim, tipo... não muito legal ou tava todo mundo on point? Cara, é aquilo. Se tinha alguém que tava vacilando, ficou com Deus porque o trio, esse trio sagrado, levou nas costas. Porque assim, eu não reparei não, sinceramente. Eu não sei, por isso que eu perguntei também. Eu achei que tava todo mundo bem. Mas então, gente, a gente tá já, né, se encaminhando pro final do podcast. Vamos entrar nos nossos... Toda vez. Mas a gente vai entrar agora nos nossos 2 mini quadros que a gente tem. E o primeiro deles é de curiosidades, que a gente fala um pouquinho de curiosidades sobre a série, dessa vez. Bom dia, Verônica. Bom, a primeira curiosidade que a gente colocou aqui é, como eu tinha falado lá no início, já tinha plantado a sementinha lá no início, que a gente ia falar um pouco mais sobre eles. A Ilana Casoy e o Rafael Montes, eu ia falar Matos, Rafael Montes. Eles, né, como eu falei, foram os criadores e também escreveram a série e o livro. E a Ilana, ela é uma autora bem importante no cenário de
crimes reais, né? True crime. Aqui do Brasil, ela já escreveu livros bem importantes sobre isso. Se vocês são de assistir esses vídeos de casos não solucionados, essas coisas no YouTube, assim, vocês vão ouvir o nome dela várias vezes. A Bel, principalmente, ela sempre fala, sempre mostra o livro dela, a Bel Rodrigues. E o Rafael, por sua vez, ele também escreve vários livros sobre crimes, mas são de ficção, né? A Ilana faz relatos e tal, e ele são histórias de ficção. Uma amiga minha, eu conheci ele lá em 2016. Uma amiga minha, ela gosta muito do trabalho dele. Ela falou, eu dei uma pesquisada sobre ele bem legal. Eu não cheguei a ler nenhum livro dele, mas eu achei bem legal as histórias. Numa dessas entrevistas, eu vi que eles também falaram e tal. E aí eu achei engraçado, porque ele, se eu não me engano, ele é roteirista também. Eu não sei se ele só escreveu esse roteiro ou se ele já escreve outras coisas. Eu não cheguei a me aprofundar nesse caso. Mas aí ele tava falando curiosidade de sala de roteiro, né? E a gente se interessa bastante por roteiro, eu achei muito interessante. Que a Ilana querendo falar... Não, porque eu quero que ela faça, sei lá, que ela pense na coisa X. E aí ele falava o tempo inteiro, Ilana, mas cadê a cena? Porque pra escrever livro você pode ser completamente subjetivo. Você sabe, dependendo do estilo da narração, você sabe tudo que o personagem tá fazendo, você sabe o que ele tá pensando. Só que na hora de escrever o roteiro, você não deve contar, você deve mostrar. E aí ele brinca o tempo inteiro com isso. Que a Ilana, ela queria contar as coisas, ela queria falar sobre, mas ela não, né? Aí ele falava, não, você tem que mostrar isso, cadê a cena? Eu ri muito, assim, vendo esses vídeos. Enfim, mas aí falando deles ainda, né? Eles escreveram juntos também os filmes do caso Richthofen, da Suzane, né? Que são 2 filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, que vão ser 2 filmes, cada um do ponto de vista de um da Suzane e do... Como é que é o nome do irmão Cravinho? Qual é o nome dele? Daniel. Mas qual é o nome dele? Daniel. Estrelado pela Carla Dias, nossa dame do BBB. Ícone! Lenda. Adoro. E o roteiro é da Ilana e do Rafael também. Os dois já anunciaram também a sequência do livro, né? Boa tarde, Verônica. Outra curiosidade é que a série sempre traz uns dados da vida real pro espectador. Como, por exemplo, tem uma cena, Verônica e Nelson conversam e eles citam que mais de 30 mulheres são vítimas de estupro em São Paulo diariamente. E é um dado bem tenso. Mas uma curiosidade é que a nossa protagonista, Tainá Miller, ela é irmã da Titi Miller. Um beijo pra Titi Miller. Um beijo pra Titi Miller. Se vocês são velhas, como a gente, e gostam de cultura pop, vocês provavelmente conhecem a Titi do Acesso MTV, um programa que tinha, né, MTV, obviamente, que ela apresentava com a Mari Moon sobre música pop, novos videoclipes, essas entrevistas com artistas, enfim, era bem legal, eu, pelo menos, acompanhava. O Step também, né? A Ju, não sei. Sim. Não. Aí eu amava Acesso. Eu não tinha TV a cabo na infância. Ou eu não sei se a MTV já era aberta nessa época, mas enfim, de qualquer forma eu não pegava na minha TV. Mas pra quem não é velho, quem é novinho e não conhece o Acesso, a Titi Miller é daquele meme do Rock in Rio, tão pedindo muito Anitta. Não sei se vocês lembram do último Rock in Rio, daquele meme, tão pedindo muito Anitta. É maravilhoso. Sabe isso? Gente, hoje é o dia com certeza mais animado aqui. Cada pessoa que passa a tirolesa já é ovacionada. Imagina então a Anitta que vai subir no palco daqui a pouco. Galera tá pedindo a Anitta demais. Galera tá pedindo a Anitta há muito tempo, na verdade, né? Porque ela é a maior artista do pop brasileiro. Inclusive, eu conheci a Titi primeiro, né? Porque eu assisti o Acesso. E aí, acho que a primeira novela que eu vi com a Tainá, eu acho que foi aquela... Em Família. Eu não lembro. Qual é Mas aquela? um dia triste. Mas um dia triste. Qual era essa novela? Mas um dia triste, Em Família. Era Em Família? É, Em Família, amigo. Não lembrava. Eu descobri isso na pesquisa, eu fiquei... como assim? Eu não lembrava que era Em Família. Ela Nossa. Mas um dia triste. Total. Tá aí na mídia. Que ela era a Giovanna, né? Eu lembro que eu fiquei muito confuso. Elas são muito parecidas. Não sei se vocês sabem, já viram, né? A Titi também. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí é minha irmã, é a irmã mesmo. Eu achei engraçado que a irmã delas, elas têm uma terceira irmã que também tem um nome, assim... também. Que também igual é aqui em casa? É igual na sua casa. Stefano, Stephenson. Eu vou pesquisar, calma aí, enquanto vocês vão falando. Então, eu sei que é um nome, assim, bem próximo. Que a Titi usa Titi e a irmã usa, tipo, Tati. E aí eu fiquei, por que a Tainá não usa Tatá? Isso é mais legal. Qual é o nome da irmã? Tuti. Ela tinha que usar Tatá. Ela tinha que usar Tatá. Ou Tata. Nossa, o nome da Titi é Tielen. Ok, lenda. Mas um
beijo pra vocês. Um beijo. Tainá, Twitch. Por falar em parentesco, a Ilana Kazoy é sobrinha do Boris Kazoy. Eu vi também. Chocado. Eu fiquei nessa Kazoy. Quem eu lembro que tem esse nome Kazoy? O Boris Kazoy. E ela também é prima do Serginho Grosman. Nossa. Tá aí a curiosidade pra vocês, aleatório. Gente, em família. Em família. Pra finalizar a sessão de curiosidades, aquela tela de aviso, né, que aparece no final de cada episódio, a gente entrou, né, a gente acessou, claro, e é um site da própria Netflix, que tem como foco, assim, ajudar a lidar com aqueles assuntos espinhosos, assim, de algumas das séries. Não só a questão de abuso, mas assim, de depressão, suicídio, bullying, né? Como fala em 13 Reasons Why e em Sex Education, por exemplo. O que eu achei legal daquele site é que eles indicam, assim, alguns números, né? Alguns canais que as pessoas podem recorrer quando estão passando por esse tipo de situação, né? E pra terminar agora, nosso episódio, o que me tira do sério em Bom Dia, Verônica? Step. O que me tira do sério é a polícia, no geral, né? E como tratam a Verônica na delegacia. Além que jogam a história do Brandão e não resolve. E você, Ju? Pra mim, Anitta. Girl from São Paulo. From São Paulo. Porque o que aquela menina tem de bonita, ela tem de escrota, ela tem de detestável, ela tem, sabe? É proporcional à quantidade de soco que eu quero enfiar naquela fuça bonita dela. Mentira, gente. Violência não é legal. Não façam isso. Não reproduzam esse tipo de comentário. Isso é apenas uma brincadeira. E a outra coisa é a Janete chamando o Brandão de vida. Isso me irrita. E o passarinho também. Me irrita. Passarinha. Não é nem passarinho, é passarinha. Uhum. Mais uma vez, dá vontade de socar a cara dele. Gente, eu quero socar a cara de todo mundo dessa série. Não sei se vocês repararam. E você, Gustavo? Então, pra mim foram 2 cenas específicas. A primeira foi quando a Janete estava lá mexendo no celular do Brandão, tentando colocar lá, pegar o número que a Verônica pediu. E ele foi pro banho, ela começou a fazer isso. Ele saiu do banho, obviamente que ele ia sair do banho, tava na cara. E aí ela está mexendo no celular, ela falou assim, tava pegando pra você. Sendo que ela estava claramente mexendo. E ele ficou tranquilo. A série inteira ele se irrita com tudo e faz tudo. E naquela ficou de boas. Falei, não é possível. Ficou meio forçado. Nem reparei nisso. Ai, me incomodou. E a outra hora foi bem parecido nesse sentido também, que foi mais pro final da série, quando a Verônica tava voltando pra casa e tava todo mundo lá, tipo a polícia, enfim, ela tava chegando lá e tava a Anitta, tava aquele chefe lá do tava a do diretor lá da Ludmilla, delegacia. tava a MC Rebeca. Ludmilla, Pablo, Lecha, tava todo mundo. Pop nacional em peso. Sim. Exatamente. E ela tava lá parada no carro, vendo todo mundo. Tava 52 mil pessoas na frente do portão e ninguém olhou na direção. Ela não tava nem tipo, tá na esquina, assim. Não, ela tava de frente. Não tinha uma árvore, não tinha um outro carro na frente, não. Ninguém virou a cabecinha pro lado, assim, pra ver que ela tava dentro do carro, assim, e ela conseguiu fugir. Que bom, mas assim, eu falei, não é possível que ninguém olhou pro lado. Falei, não me irritou. E por falar nisso, eu acabei de lembrar, você falou, eu acabei de lembrar de outra coisa que também me irritou. Que o cara da... O policial lá o policial não, o cara do... Tá, né? Nelson. Que alguém fala que, porque tem um cara que vem... O cara vende essas coisas na Deep Web, não sei o quê. Aí alguém fala, procura o IP desse cara, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando... E ele consegue achar, né? Aí eu fiquei pensando, das duas uma. Ou o cara que tá acessando a Deep Web é muito burro pra não usar um navegador que esconda o IP, como VPN, qualquer coisa desse tipo. Ou então, o Nelson, tipo assim, é o gênio da matemática, da informática, que conseguiu descobrir o IP de uma pessoa que usa Deep Web e muito provavelmente esconde o e-mail. Assim, eu achei muito conveniente, sabe? Porque na vida real é muito mais complicado você conseguir a localização de uma pessoa que usa Deep Web, né? A polícia demora meses, às vezes até anos nesse tipo de investigação. Por exemplo, pessoas de pedofilia, esse tipo de coisa mais escamosa, porque não dá pra achar o IP assim.
sabe? Não dá pra achar a pessoa precisamente. Enfim, eu fiquei, caraca, que conveniência, hein? Que conveniência vocês terem o gênio mais brilhante, reluzente da informática trabalhando pra vocês, ou então de vocês terem o malfeitor mais imbecil do mundo que vai usar a Deep Web sem esconder a bosta do IP, né? Mas tudo bem. É o famoso recurso, eu vou citar como exemplo, novela, que cometeu crime, só tem aquela delegacia, aquele policial. Ou se machucou, tá passando mal, só tem aquele médico. Só tem aquele hospital, aquele médico. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente fez com bastante carinho, falando dessa série que a gente gostou bastante. Já tem mais um episódio que a gente vai falar sobre alguma outra série. Qual será? Deixem seus palpites. Dá tchau, galera. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui nesta tarde, nesta noite, neste dia com vocês. Espero que vocês estejam bem, fiquem felizes, sigam a gente nas redes sociais. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Compartilhem, por favor, o nosso podcast, o nosso episódio no Instagram. Fala, olha que podcast legal. Manda pra aquele seu amigo que gostou de Bom Dia Verônica. Pergunta se ele concorda com a gente ou não. Manda no grupinho dos amigos. E é isso, compartilhem, por favor. A gente tá fazendo isso com muito carinho. E muito obrigado. E até a próxima. Beijos.